Olá, queridos, graça e paz. Eu sou Cosme Oliveira. Este é o quarto vídeo de uma série para compartilhar com vocês minha experiência com Deus na luta contra o câncer. Nesse vídeo estarei falando sobre o tópico Os Sintomas, parte 3, como tudo começou e o tempo que aguardei para procurar o médico. O meu objetivo com estes vídeos é exaltar o nome do Senhor Jesus e ajudar ao próximo, ajudar a você a identificar a doença e evitar a automedicação. E lembre-se que o quanto antes for identificada a doença, maiores são as chances de cura. A palavra de Deus nos diz em 1 Crônicas 16, a partir do 24, publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Também é mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. 27. Diante dele a honra e majestade, a força e alegria no seu lugar. Queridos, é impressionante porque eu sinto esse desejo no meu coração de compartilhar com você, durante todo o meu testemunho, nós vamos perceber isso, o cuidado, o amor, a misericórdia de Deus, a importância de caminhar com Deus. E também vamos saber qual o seu maior propósito. É isso que deve nos alegrar de uma maneira muito especial. Preparando este terceiro vídeo, eu fui ao curso do Pregue a Palavra, um curso maravilhoso que eu estou fazendo juntamente com vários pastores, e fui muito abençoado porque estudamos a narrativa histórica de Marcos, o Evangelho, que quer dizer a biografia de Jesus, e tive o privilégio ali de aprender mais com Deus e entender o verdadeiro propósito de Deus em ter nos enviado Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. A palavra de Deus diz em João 14 ao 16, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, aleluia, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está muito claro, o objetivo principal do Evangelho de Marcos é nos apresentar Jesus como Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1, já começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é impressionante porque começa assim e termina do mesmo jeito. São várias afirmativas ao longo do Evangelho que confirmam isso, não dá para a gente tratar agora, mas em Marcos 15:39, a palavra diz: ora, o centurião que estava de frente dele, vendo-o assim expirar, disse verdadeiramente, aleluia, este homem era o Filho de Deus. E o versículo-chave considerado para que entendamos o propósito de Deus ao enviar seu Filho para morrer na cruz do Calvário é Marcos 10:45, onde a palavra diz: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que coisa linda, irmãos. O que nós precisamos entender, queridos, é os milagres que Jesus operou nos evangelhos, foi para cumprimento das profecias, antes preditas
pelos profetas que Jesus era o Filho de Deus. Era uma espécie de carimbo ou autenticação, vamos dizer assim, para se cumprir o que estava escrito. Sua caminhada, que inicia na Galiléia e termina em Jerusalém, inicia com serviço e termina com sacrifício. Aleluia! Do capítulo 1 até o 8:26 é serviço, e a partir do capítulo 8:27 até o final, acontece apenas alguns milagres para mostrar aos romanos a autoridade do Filho de Deus, mas encontramos várias declarações do sacrifício de Jesus com um único propósito, que é nos salvar. E não podemos esquecer que o seu maior propósito não é curar, é salvar. Ele morreu e ressuscitou para que pudéssemos crer e obter a vida eterna. Aleluia, aleluia. Eu quero que você entenda o que significava os milagres para os ouvintes originais. E nós cremos no poder de Jesus para curar, claro que cremos. Eu tenho uma história de milagres com Deus, mas precisamos entender qual o seu propósito maior, que é a salvação. Foi para isto que Jesus veio e morreu na cruz. E precisamos descansar nele, independente que Jesus cure ou não. Ele é Deus. Ele é Deus, amados, independente da cura. Por isso que precisamos descansar nele e tomar posse da palavra. Os momentos finais do Filho de Deus, o nosso Salvador, relatados por Marcos, ele quer que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, sendo ridicularizado, vilipendiado, capítulo aí do 15, do 16 ao 20, ou seja, escarneceram a sua fé, duvidaram de quem ele é. 15 do 21 ao 33, depois do 33 ao 47, são acontecimentos que envolvem morte e sepultamento. Do 16, do 1 ao 8, capítulo 16, do 1 ao 8, envolve ressurreição, que é a vitória triunfal do nosso Rei, que ele conquistou pelo horror da cruz. Esta é a nossa vitória, esta é a nossa maior vitória, e hoje não tem sido muito diferente. Queremos apenas os milagres, e nos esquecemos do principal propósito de Deus ter enviado o seu Filho para morrer na cruz. Nos esquecemos muitas vezes do principal, que é estar em Cristo, para que sejamos salvos. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos lá. Como eu disse nos vídeos anteriores, eu assumi os meus compromissos na congregação para priorizar o reino de Deus, mas também já assumi que fui teimoso. Prioridade de reino é outra coisa. Se for necessário, veja o segundo vídeo. E o que eu quero que vocês percebam é que eu não estava conseguindo abrir mão dos meus compromissos. Não faça isso. Mas Deus cuidou de mim o tempo todo e tem cuidado de você também, mesmo diante das nossas teimosias. Então, quando eu retornei da congregação mariana, como eu disse para vocês, eu precisei preparar o tanque da igreja, o batistério da nova igreja em construção. Irmãos, eu confesso que faltava forças para isso. Quando o irmão Jorginho, vizinho nosso, um irmão em Cristo, disponibilizou a sua piscina para o batismo, eu glorifiquei a Deus por isso. Concordei com Vinícius em tudo, economia de água, encanação, mas na verdade era o meu cansaço, irmãos. Foi através de Vinícius que chegou para mim que Jorginho tinha disponibilizado a piscina, e me responsabilizei na hora para falar com o pastor da igreja, o nosso pastor, o pastor Jefta Alves. Mesmo apresentando toda a economia que teríamos neste processo, ele não aceitou e disse: irmão Cosme, nós agradecemos, mas a intenção é que os irmãos, na oportunidade, conheçam melhor a obra, vejam o quanto já avançamos e sejam motivados a continuar fazendo as doações
para a glória de Deus. Já é o terceiro ano consecutivo que batizamos lá, e eu prefiro que seja no tempo da construção. Concordei com o pastor, até porque eu sempre incentivei a igreja para isso, e eu não compartilhei nada com o pastor a respeito do que eu estava sentindo. O pastor estava inocente nisso. E também não disse a ele que só tinha eu para fazer, todos trabalhavam, e eu simplesmente atribuía tudo isso a um cansaço físico apenas. Eu não sabia o que eu tinha ainda. E na preparação deste tanque, recebi uma ajuda do irmão Edson, limpando o vidro que estava cheio de cimento, é a área dele, e foi um grande presente para mim, uma grande ajuda. E a partir daí eu fui lavar o tanque, fazer toda a encanação e corrigir os vazamentos, ou pelo menos amenizá-los, mas o cansaço era tão grande, e eu estava sozinho ali, e Deus me guardou de qualquer perigo, durante toda esta caminhada. Foi assim também trabalhando com motosserra, tirando lenha, em roçados distantes de todos, acompanhado apenas pelo meu amiguinho Tiririca. E Deus não permitiu, amados, uma convulsão, um desmaio por cima de motosserra em pleno funcionamento. Usava máquinas perigosas até em pontos mais altos da obra em construção, cortando ferragens e às vezes em partes mais baixas, preparando os caixotes e taipás para a escada, enfim. Em andames de 4 metros de altura que precisamos fabricar para a construção do templo, e Deus sempre me guardou, queridos, me livrando dos perigos maiores. Na Mariana, também fiz uso das mesmas ferramentas, e Deus ali guardando a minha vida. Que Deus bom! Como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso, queridos. Mesmo sem eu merecer, eu sei disso, nós não merecemos absolutamente nada, mas Deus é bom. Em outro período, eu estive com a família de Ari, em Saquaíra, em 2 momentos, 30/12 e 1/1, namorado da minha filha, meu futuro genro, se Deus permitir, que eu amo muito. Esse cara é um talento nas mãos do Senhor. Aleluia, uma família que eu amo demais. E ao ser convidado para orar mais uma vez ali, orei com dificuldades. Tremia muito, e meus filhos que estavam segurando as minhas mãos puderam perceber o meu nervosismo, e aí percebemos que estava tudo errado. Pois eu era muito ativo, desinibido, falador, desenvolto na obra do Senhor, gostava de glorificar a Deus. E quando retornei de Saquaíra, dirigi normalmente, e como já estava me autoanalisando e atribuindo tudo a um cansaço físico e mental por trabalhar demais, também cheguei a conversar com um grande amigo, o irmão Edson Guimarães, também atribuímos a um cansaço. Ele achou a mesma coisa. Mesmo assim, não seria normal esses sintomas, e conversando com minha esposa de qual seria o médico, decidimos que seria um neurologista, e procuramos o Dr. Renato. Em 4/1/2019, levei o resultado do hemograma que havia feito em 28/12, como eu já falei para você, e mesmo sem pedido médico, eu teria feito, e ele me pediu uma tomografia. Retornei em 8/1/2019, levei para ele o resultado, ele me deu o resultado da tomografia, e um pouco mais à frente eu compartilho com vocês, já no vídeo do diagnóstico, o próximo vídeo. E o médico, não satisfeito, ele me pediu uma ressonância, e aconteceu algo comigo interessante. Diante do resultado da tomografia, eu não senti vontade de ir a lugar algum naquela noite. Mas tínhamos um compromisso. A minha esposa me convenceu, e à noite deste mesmo dia, fui ao aniversário da irmã Claudete, a esposa do irmão Edson Guimarães, um grande amigo. E ao chegar lá, eu pedi ao irmão Edson: irmão Edson, por favor, não me chame ao menos para orar. Difícil falar isso, para mim que sempre fui muito participativo,
E o irmão Edson não deu muito crédito a este pedido, e acredite, eu fui o primeiro convidado para orar. E eu transferi a responsabilidade para minha esposa. Sei que chamou a atenção de todos. Depois ele novamente pediu para que eu deixasse uma palavra, e eu novamente transferi a responsabilidade para minha esposa. E uma prima dele que estava na festa disse de novo. Confesso que me constrangeu bastante, embora não fosse essa a intenção dele. Mas acredite, o irmão Edson não aceitou que eu não participasse. Lógico que ele não sabia o que estava acontecendo. Em partes ele não sabia. E pela terceira vez ele disse: agora só falta o irmão Cosme, porque eu bem sei que sua fala é importante e ele sempre tem alguma coisa para falar. E eu não tive saída. Falei de uma maneira breve, fiz uso de um versículo e sentia bastante medo de travar ali. E quando eu vi que isso ia acontecer, eu encerrei a minha fala e disse: pronto, falei. Claro que depois acertei as contas com o irmão Edson, também com a minha esposa, porque eu não queria ir e ela me convenceu aí. Brincadeira, queridos. Já bastava, eu sei que já bastavam os constrangimentos da praia, mas ficou tudo bem. Nos divertimos até com isso, chamamos o irmão Edson de distraído, displicente. Sempre foi um grande amigo e irmão. Na verdade, ele não tinha entendido, porque ele bem sabia que eu tinha muito prazer em fazer isso. Era a nossa missão, sempre fazendo a obra do Senhor juntos, e nunca fui bloqueado pelo medo. Em momento nenhum eu fui bloqueado pelo medo. O que sempre tive foi temor ao Senhor, porque esse não podemos deixar de ter. Ter temor a Deus é respeitar o seu poder e a sua santidade. Quem teme a Deus quer agradá-lo. O temor a Deus nos ajuda a viver de maneira correta, escolhendo fazer o que é certo. O temer a Deus é uma atitude sábia, como diz a sua palavra em Salmos 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. O seu louvor subsiste para sempre. Mas jamais este temor poderia me travar ou impedir de falar em público, fazer a obra do Senhor. O Senhor não tem prazer nisso. Aí já seria um dos seus adjetivos prejudicial. Seria então medo. Eu não tinha motivos para isso. Deus estava me mostrando o seu cuidado, o seu amor e a sua misericórdia o tempo todo, mesmo sem eu merecer. Queridos, eu quero que vocês prestem atenção que neste momento, primeira quinzena de janeiro de 2019, caminhando para 45 dias, eu sentindo vários sintomas e ainda sem um diagnóstico médico. E o que eu quero que vocês percebam é que só neste momento eu consegui abrir mão dos meus compromissos, inclusive passeios mais que merecidos, mas por favor, não façam isso. Procurar ajuda médica, independentemente de sua especialização, e logo, é muito importante. Muito obrigado a todos pela atenção. Aguardem o próximo vídeo, onde eu estarei falando sobre o tópico o diagnóstico médico, mediante os resultados de tomografia e ressonância magnética. Se você tem interesse, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica em gostei para ficar recebendo os próximos vídeos. E por favor, compartilhe com seus amigos. Deus os abençoe. Abraços.